Vamos lá, começar o nosso papo. Hoje a gente começa falando sobre o ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro, ex-juiz da Lava Jato. Ele vai se filiar ao Podemos na próxima quarta-feira. Ainda não se sabe a que cargo ele deve concorrer nas eleições do ano que vem. As possibilidades maiores são senador pelo Paraná ou presidente da República. Se escolher tentar o Planalto, o Moro será um nome anti-Lula e anti-Bolsonaro. O ex-juiz é personagem da biografia política dos dois, Lula e Bolsonaro. Foi dele a ordem para prender o petista e veio do ex-ministro, um dos maiores ataques ao governo de Jair Bolsonaro. Enquanto integrou a Lava Jato, o então juiz evitava a mídia e rebatia as possibilidades de entrar na política, como fez nessa entrevista. A gente vai ver a ilustração dessa entrevista que ele deu ao Estadão em 2016. Jamais entraria para a política, diz Sérgio Moro. Essa foi a primeira entrevista dele em 2 anos e meio de Lava Jato. O Moro também evitava as redes sociais. Alguns detalhes pontuais sobre o ex-juiz eram dados pela mulher dele, Rosângela Moro, nas redes dela. Ainda em 2016, mesmo ano dessa entrevista que a gente viu aí ao Estadão, uma imagem de Moro num evento da revista Isto É virou um símbolo para os que acusam o ex-juiz de ser parcial. Está aí a imagem. O então magistrado rindo ao lado de Aécio Neves e Geraldo Alckmin, 2 dos nomes mais fortes do PSDB à época, e também do então presidente Michel Temer. No ano seguinte, 2017, vídeos dos depoimentos de Lula a Moro apareceram em todos os jornais e serviram para reforçar a imagem de implacável do ex-juiz. Vamos recordar um trecho. O senhor, ex-presidente, tem conhecimento se a senhora, sua esposa, ou familiares ou pessoas a seu serviço estiveram novamente nesse imóvel? Me parece que a minha esposa esteve mais uma vez. O senhor, ex-presidente, diz me parece ou o senhor, ex-presidente, tem certeza? Me parece. Me parece que ela foi. Me parece que ela foi com meu filho Fábio. E chegou lá, o apartamento me parece que estava desmontado, estava totalmente desmontado. É a informação que eu tenho pelo meu filho e não por ela. Por qual propósito, o senhor, ex-presidente, ela teria feito essa visita? Hein? Com qual propósito a senhora, sua esposa, teria feito essa visita? Certamente ela ia dizer que eu não queria mais o apartamento. No ano seguinte a esse depoimento, o Moro mandou prender o petista, que deixaria a cadeia 580 dias mais tarde. Já já a gente continua falando sobre quem é Sérgio Moro. Agora eu passo então a palavra ao Constantino. Consta, o que você acha dessa entrada do Moro na política? Diga lá. Lacombe, ele tem como indivíduo e como cidadão direito a fazê-lo, né? Só que, obviamente, isso alimenta a narrativa de todos aqueles que se dizem perseguidos políticos, né? Então, o PT está em festa com a decisão não só do Moro, como depois, e a gente vai falar mais à frente, também do Deltan Dallagnol, de pedir demissão do Ministério Público, porque tudo isso, de alguma forma, eu não vou dizer que chancela a narrativa, mas reforça, né? Dá algum tipo de credibilidade maior àquilo que era pura fantasia. Porque é preciso separar as coisas aqui. O Sérgio Moro, como juiz, ele pode ter feito um trabalho muito bem feito, imparcial, e as provas estão lá. Né? Não é porque ministros do Supremo resolveram avacalhar com a Lava Jato, soltar e depois tornar elegível Lula, que isso apaga a realidade, os fatos, inclusive a decisão do Moro, depois reforçada por outra juíza que o substituiu e também pelos tribunais superiores. Então, isso não anula e não apaga o passado e os fatos. Só que, obviamente, Moro se tornou um personagem político. Então, isso ajuda naquele discurso todo de que as suas decisões foram políticas. Ninguém sabe ao certo, ou ninguém sabia ao certo, o que pensa Sérgio Moro político. Né? A gente via a atuação dele como juiz à frente ali da Lava Jato, e depois a gente passou a ver o Sérgio Moro ministro do governo Jair Bolsonaro, o que já foi uma decisão bastante criticada na época, justamente por conta dessa mistura que iria apenas servir de interesse ao PT.
né? Quando o Moro atua como ministro, a gente começa a conhecer um pouco melhor. Então ele tem uma visão meio tucana, ele é contra, por exemplo, a defesa do cidadão ter uma arma para legítima defesa, que é uma bandeira absolutamente fundamental do bolsonarismo. Ele começa a dar algumas declarações, e aí quando sai do governo, ele vira um crítico ferrenho do Bolsonaro, não só pelo aquele caso todo que eu deixo meus colegas comentarem melhor, talvez, ou eu volto mais à frente, mas ele começa a dar opiniões mais políticas, né? E vira um personagem muito estranho nas redes sociais para alguém que foi associado de alguma maneira ao bolsonarismo, né? Então, o Sérgio Moro, quem é como político? Alguém que parece, alguém que fala, alguém que anda, alguém que se porta como um tucano, né? Essa é a verdade. Tem um tweet dele bem recente, que eu pedi até para destacar, que ele começou a fazer análises políticas, né, e comentários nas redes sociais ou em entrevistas, que parece muito um lacrador, não tem outra palavra. Nessa mensagem, olha só que interessante, eu vejo pelo menos 3 graves erros que eu acho que denunciam bastante essa postura do Sérgio Moro político e candidato, seja a Senado, seja a presidência. Primeiro lugar, vamos começar pelo final. Primeiro lugar, não queremos voltar ao tempo do mensalão. Ou seja, ele está comparando, né, uma medida que é legal, que é legítima, ainda que pode ser contestada e a gente quer melhorar a política, que é usar as emendas parlamentares para tentar influenciar de alguma forma ali o voto. Isso todos os governos fizeram e o governo Bolsonaro também faz. Ele está comparando isso com o mensalão, ou seja, ele está banalizando um projeto totalitário de poder que dava mesada para os congressistas para não precisar justamente trazê-los para o jogo, para poder governar sozinho como partido único, né? Então isso para mim já é o mais grave. Aí vem depois uma mensagem para lá de ingênua, né, romântica, de boba mesmo, né? Basta você persuadir o Congresso, né? Esse Congresso que aí está, né, Moro? Basta você chamar para uma mesa para tomar um chá das 5 e convencer todos com base no patriotismo, com base no interesse coletivo, né? Então, tudo isso é muito ingênuo, soa messiânico, soa uma crítica boboca ao governo e ao próprio presidente, né? Então, esses erros básicos, né? E aí vem também uma crítica por criticar o presidente, coisa que ele tem feito desde o início, não são críticas construtivas, né? São críticas que depreciam qualquer ação do governo Bolsonaro. E veja, eu desafio o nosso telespectador aqui a lembrar qual foi a última vez que o Sérgio Moro, cidadão ou candidato a algum cargo político, criticou de maneira tão veemente assim Lula, né? Ele concentra muito mais sua munição, seus esforços, sua energia em atacar Bolsonaro. Então isso chama a atenção, salta aos olhos de qualquer pessoa independente e fica a imagem de que ele está tentando exatamente ocupar esse espaço aí, né? Que quer se portar como uma terceira via, equidistante aos extremos que ele tem ojeriza e rejeita da mesma maneira, com a mesma força, Bolsonaro e Lula. E na prática, criticando muito mais o ex-chefe do que aquele que ele mandou prender, né? O que é, no mínimo, irônico. Veja, se eu acho que isso é competitivo ou não, né? Se for ao Senado, sem sombra de dúvidas, Moro carrega um recall, uma lembrança da atuação como juiz, que merece muitos reconhecimentos, sim, né? Como presidente da República, eu acho que ele vai se deparar com essa coisa que o brasileiro não gosta, né? A postura típica de um traidor. Não há como analisar de outra maneira, Lacombe, a postura do Moro como aquela de que traiu Bolsonaro, prometeu, né, uma espécie de batom na cueca, uma bomba atômica, e quando veio à tona aquele vídeo, né, que ele pediu para tornar público e que foi acatado pelo agora aposentado decano Celso de Mello, o que nós vimos ali é um governo preocupado com não cometer estelionato eleitoral, defender as liberdades do eleitor, do cidadão. Então, nada que veio à tona naquela reunião ministerial é bombástico, né? Não há essa ingerência toda da forma que o Moro disse que havia na Polícia Federal. É uma prerrogativa do presidente escolher. Essa semana nós vimos, né, a transcrição das respostas do presidente em relação a esse inquérito. E eu, particularmente, acho bastante convincente, né? Ele tem a prerrogativa, inclusive ele faz uma denúncia grave de que o Moro estaria, sim, interessado num toma lá da cá, né, para ir para o Supremo, e aí o presidente pudesse depois talvez mexer na diretoria-geral da Polícia Federal, que, repito uma vez mais, é prerrogativa sua,
enquanto presidente, por mais que tenha dado carta branca ao ministro, né? Então, tudo isso pega muito mal, Lacombe, pega muito mal, e eu acho que o eleitor não desce, isso não convence, né? O que ele pode fazer é tirar alguns votos de bolsonaristas arrependidos, que já estão muito na dúvida. Ou seja, na prática, Sérgio Moro poderia, se fosse candidato à presidência, ajudar, que ironia, o Lula a ter mais chances de vitória. E antes de passar para a Ana e para o Fiuza, vamos continuar aí por esse caminho que leva Sérgio Moro à disputa de um cargo político eletivo. Em 1º de novembro de 2018, o Moro decidiu aceitar o convite de Bolsonaro para ser ministro. Em nota, naquele dia, disse que tomou a decisão com certo pesar, já que abandonava 22 anos de magistratura. Dentro do governo, teve que lidar com o episódio das mensagens vazadas por hackers atribuídas a ele e a integrantes da Lava Jato. O Moro deixaria o Ministério da Justiça e Segurança Pública em 24 de abril de 2020, no começo da pandemia. E, como disse Constantino, saiu atirando. Em coletiva, acusou o presidente Bolsonaro de tentar interferir na Polícia Federal. Vamos ver. Não é só a troca do diretor-geral, né? Haveria também a intenção de trocar superintendentes, novamente o superintendente do Rio de Janeiro. Outros superintendentes provavelmente viriam em seguida, a superintendente da Polícia Federal de Pernambuco, sem que fosse me apresentado uma razão, uma causa para realizar esses tipos de substituições que fossem aceitáveis. Esse caso está sendo investigado até hoje. Como disse Constantino, há poucos dias Bolsonaro prestou depoimento. Fora do governo e sem a magistratura, o Moro foi trabalhar na iniciativa privada, ficou na consultoria Alvarez e Marçal até o mês de outubro, seguiu nas redes sociais, fazendo comentários políticos genéricos, né, e com alfinetadas no atual governo. Foi criticado por se calar diante de vários avanços do STF contra a liberdade e pela defesa branda aos ataques à Lava Jato, de qual foi o maior símbolo. Ana, vá lá, Moro é um símbolo do combate à corrupção, mas será que é um símbolo de um combate amplo, geral e restrito à corrupção? Ele é acusado de ser seletivo, Deltan Dallagnol também, e como também já falou o Constantino, como é que a gente faz para descobrir as ideias dele? Por exemplo, o papel do Estado, né? Normalmente quem é ligado ao Poder Judiciário gosta muito de Estado. Lacombe, eu acho que é bom a gente sempre fazer todas as ressalvas aí em relação ao ex-juiz Sérgio Moro, né, da Lava Jato. Nós, os brasileiros que passamos aí a vida toda assistindo filmes sobre justiça, sobre juízes corajosos e forças policiais importantes, filmes americanos, a gente sempre sonhava, será que um dia o Brasil vai ver isso, vai ter um banho de justiça como os filmes norte-americanos? E aí veio a Força Tarefa, aí veio a Lava Jato, e nós começamos a sentir o gostinho da realidade daqueles filmes americanos que o americano tem aqui nos Estados Unidos, né? O rule of law, o império da lei, é a regra, né? Não é a exceção. E no Brasil nós vivíamos o império da lei como uma exceção. Prendia algum político, daqui a pouco soltava, ele ficava um ciclo sem se eleger, depois voltava e ficava por isso mesmo. E aí veio a Força Tarefa com nomes importantes. O Sérgio Moro, o juiz Sérgio Moro, sem dúvida, é um desses nomes. A gente também não pode colocar toda a Força Tarefa ali focada nesse nome, né? Sérgio Moro ou Deltan Dallagnol. Que Deltan, de uma certa forma, daqui a pouco a gente vai falar sobre ele, aparecia mais, era o que dava as entrevistas, era o que explicava os caminhos da Força Tarefa. E o Sérgio Moro, até então, muito discreto, né? Nós vimos aí imagens dele interrogando o condenado, ainda não inocentado Luiz Inácio Lula da Silva, e nós tivemos a esperança de que realmente a Lava Jato seria um banho de justiça no Brasil, e foi durante um tempo. Tanto que o desembargador Gebran Neto, indicado por Dilma Rousseff ao TRF4, né, de Porto Alegre, o desembargador colocou em cima
da decisão do então juiz Sérgio Moro ali, né, na segunda instância, há provas sobradas sobre o processo ali do triplex, e ainda aumentou para 12 anos e alguns meses a pena do Luiz Inácio Lula da Silva, ou seja, as provas são concretas, as provas estão todas aí amontoadas no processo. Ressalvas feitas, vem Sérgio Moro como ministro da Justiça, o brasileiro mais uma vez se encheu de esperança, quem sabe esse nome não vai chegar até o Supremo Tribunal Federal, que parece mais um tribunal ativista e político do que um tribunal constitucional. Veio de novo aquele coração quentinho, agora vai, e, no entanto, o Sérgio Moro começou muito bem como ministro da Justiça, com operações importantes em relação ao tráfico de drogas, aos cartéis, né? Muito inspirado aí no que o FBI e as forças policiais americanas fazem em relação a esse assunto. Mas depois, infelizmente, depois daquela reunião, eu ainda acredito, Lacombe, que ele tenha sido muito mal assessorado. Muitas pessoas devem ter visto um capital político ali nele e devem ter o assessorado de uma maneira muito pobre, porque ele saiu atirando do governo. Estamos até hoje aguardando que as acusações que ele fez, elas apareçam, e logo após a saída desastrosa dessa administração, aí vem a parte que mais me incomoda, Lacombe, o silêncio. O silêncio, um homem da justiça, um homem da lei, entrou num silêncio ensurdecedor em relação aos desmandos do STF, às inconstitucionalidades por parte de vários ministros. Isso, para mim, é o mais grave. Eu acho que o brasileiro não gosta mais do silêncio, o brasileiro entendeu que é preciso falar, que é preciso quebrar a espiral do silêncio, e vem aí um nome que era tido como um nome muito importante no nosso contexto, para a gente colocar o Império da Lei como um pilar genético do Brasil, e entra num silêncio absoluto. E aí, antes de passar para o Fiuza, eu vou trazer uma frase bíblica, se eu não me engano, a frase está no Apocalipse, e que fala: seja quente ou seja frio, não seja morno que eu te vomito. E, infelizmente, né, um nome tão cheio de esperança aí para o futuro jurídico, para o futuro da justiça no Brasil, hoje não passa de um nome muito morno. Fius, a gente tem muitas dúvidas em relação ao Sérgio Moro, né? Ele que queria o Disney Rossetti como superintendente-geral da Polícia Federal, o Disney Rossetti que é ligado ao ministro Alexandre de Moraes, são muito próximos, e a gente tem dúvidas, né, sobre o que ele pensa sobre tantos assuntos. O que você tem a dizer sobre o Moro? Pois é, Lacombe, essa nossa proposição, né, quem é Sérgio Moro, aqui desse programa hoje, isso não é uma provocação nem é uma pauta, isso é uma pergunta legítima que nós temos. Porque, assim, a política não existe, né? Quer dizer, eu não gosto de política, isso aqui não é um programa de política, né? A política é um meio. A política é um meio para você organizar uma sociedade e para uma série de coisas. Então, interessa saber quem é esse homem que fez o que fez em termos de Operação Lava Jato. Aquilo não é normal, né? Aquela força-tarefa virtuosa que persistiu contra tudo e contra todos, dá para dizer assim, né? Esse tipo de investigação consequente, pragmática, discreta, não tinha precedentes no Brasil, a verdade é essa, né? Teve outras frentes importantes de investigação. O Ministério Público tinha tido aí momentos bastante positivos, né, no seu trabalho investigativo, em várias frentes, evidentemente, mas havia sempre a necessidade de uma espécie de uma realimentação pela opinião pública, né? O Ministério Público pecou muitas vezes por precisar alimentar a imprensa, criar as manchetes para trazer a atenção em torno daquele tema, para ter forças para levar adiante a investigação, a diligência, o que fosse, né? A Operação Lava Jato não teve isso. A Operação Lava Jato, ela prosperou no silêncio, né? As investigações, quando apareciam,
elas já estavam maduras. Ela não, daí a força, né, deste conjunto de homens e instituições, do Ministério Público, do Judiciário, da Polícia Federal, da Receita Federal, se montou, de fato, um sistema de investigação pródigo, né? Lava Jato não é uma licença poética, não foi. Por que não houve outras operações desse tipo? Porque ela teve, de fato, né, uma engenharia sem precedentes. E ela foi adiante destruindo um tipo de acordo, um tipo de crime que une, historicamente, não só no Brasil, mas no Brasil a gente sabe, né, políticos graúdos com empreiteiros, por exemplo. O cidadão comum sempre achou que isso era inatingível e a Operação Lava Jato chegou aí. Ela, de fato, quebrou um sistema de corrupção, uma quadrilha regida de dentro do Palácio do Planalto pelo presidente da República, que foi preso, né, já como ex-presidente, e prendeu Marcelo Odebrecht, prendeu Léo Pinheiro, prendeu figuras importantíssimas desta elite de empreiteiros que fazia o que bem queria desde sempre no Brasil, né? Sérgio Moro, então, tem esse lastro, esse homem que a gente quer avaliar aqui, ele tem esse lastro, ele fez parte disso, ele foi peça importantíssima disso. E o que acontece depois, nesse período recente, né? Lacombe, a gente vai fazer mais uma vez uma ressalva aqui que é importante. A gente não tem torcida aqui, a gente não tem diretriz ideológica, a gente não tem a camiseta do time A, do time B, a gente não quer ser mais Moro, menos Moro. A gente quer entender o que se passa nesse momento dramático, né, da conjuntura nacional e mundial. Então, é muito importante entender o que aconteceu com o Sérgio Moro, né? O Constantino estava comentando agora esse tweet dele, né? Claro, de uma assessoria e tal, mas, enfim, ele já está fazendo isso há muito tempo, há bastante tempo. Ele certamente aprova essa expressão patética, né? Essa tirada pueril, né? Essa ideia de dizer não vamos voltar ao mensalão, isso é uma politicalha, né? Então, como esse homem um dos autores dessa ação pródiga, histórica, que eu acabo, né, de dar uma resumida aqui, como é que esse homem se mete numa situação como essa? Quem é esse homem? Nessa mesma linha desse post aí que a gente viu agora sobre a decisão da Rosa Weber, né? Quer dizer, um cara realmente ali, aí eu passo a chamar de um cara, né? Antes eu estava dizendo, esse homem, esse juiz, esse, né, personagem da história, eu olho um tweet desse e digo, um cara, como é que um cara parte para uma ação como essa e a gente percebeu esse tipo de diretriz já desde daquele momento em que ele tentou dinamitar o governo. Ele, de dentro do governo, como ministro da Justiça, convocou uma coletiva com a imprensa, né, que a maioria desta imprensa vinha tentando sabotar a gestão dele, claramente, né, agindo contra ele, atrapalhando ele. Eu não estou falando de imprensa crítica, não. Eu estou falando de conspiração, falando de sabotagem, né? Era isso, plantava a demissão dele todo dia, era ou não era? Acho que todo mundo há de se lembrar. Pois bem, ele chama essa imprensa, chama toda, mas chama essa, né? E curioso, porque ele dizia dentro do governo que não ia sair. E aí, no cargo, ele chama essa imprensa para fazer um ataque ao governo, que até hoje a gente não sabe o que era. Aquilo que a gente assistiu ali, uma coisa meio difusa. Não, tinha interferência aqui, ali. Ora, ele sabe muito bem o símbolo, ele sabia ali muito bem o símbolo que ele constituía, né? Símbolo de um enfrentamento sem precedentes à corrupção no Brasil.
Então, ele sabia muito bem ali o significado de qualquer objeção, não precisava nem ser um ataque frontal ao governo. Então, ele estava pedindo demissão no meio de uma pandemia, no meio de uma grande crise, com um ataque ao governo de dentro do cargo, chamando a imprensa, fazendo, portanto, um show sem consistência. Então, quem é esse homem? Quem é esse homem que, naquele momento, inclusive, né, tentou transformar isso numa novela, vazou aí para as televisões, conversas particulares, não estou à venda. A gente fica até nessa dúvida, né? Ele falou ali, não estou à venda. E até então a gente pensava, claro, Moro, claro que a gente sabe que você não está à venda, a gente viu o que você fez pelo país, né? E aí, de repente, ele monta esse show, ele acena para forças da política, da imprensa, etc., que estavam só agindo para atrapalhar, e a gente olha e pensa assim, ele não estou à venda. Pela primeira vez soou estranha essa frase associada ao Sérgio Moro, né? Você não está à venda, então você está fazendo o quê? E ele estava fazendo coisas do tipo, ele disse nessa novela que ele tentou criar, ele disse que a Polícia Federal teve mais, né, a relação do governo com a Polícia Federal era mais republicana, ou uma palavra desse tipo, no governo do PT, do que no governo que ele estava servindo. Isso aí, Lacombe, evidentemente, já é uma panfletagem, isso aí já é um cálculo rasteiro de política. Que alguém foi lá, e se fosse o grande Sérgio Moro, ele teria olhado e dito, não, essa assessoria eu não quero, esse tipo de assessoria eu não quero. Né? Fazer política rasteira, né, depois de tudo que eu já fiz, de tudo que eu já ofereci da minha vida, da minha liberdade, eu não quero. Mas ele quis. Ele topou. Ele não só topou, como ele vocalizou e depois continuou vocalizando. Depois continuou surfando nessa pequena política para ser simpático, né? Então, este homem foi capaz de trazer um avanço sem precedentes contra o crime, contra a corrupção no Brasil, e depois caiu, de fato, até prova em contrário, até que ele consiga demonstrar que ações são essas, que denúncias são essas, né, que ele parece querer trazer, né, ele mostrou que não tinha, né, como homem, não tinha exatamente uma grandeza, ele mostrou que ele foi competente, que ele foi eficaz, que ele foi austero, né, no serviço que ele ofereceu ao país como juiz, mas mostrando que, como homem, não tinha essa grandeza. Resumo da ópera: deixa de ser um personagem confiável e nos leva a pensar o seguinte: não adianta uma bandeira qualquer, não adianta nem uma biografia qualquer, não adianta com quem você andou, com quem você anda ou com quem você diz que vai andar. Adianta só você mostrar o seu espírito público e a sua grandeza em todos os seus atos. E, evidentemente, você vai, de uma maneira, eventualmente, escorregar, você pode errar, etc., mas quem erra e quer perseguir essa grandeza, esse compromisso, faz o meia-culpa, aparece e faz a crítica. Isso está muito raro, a gente vai seguir comentando esse assunto. Isso está muito raro hoje na política. O Sérgio Moro, como político, ele é um pouco um emblema desse tempo, né? Um emblema desse tempo em que ninguém parece preocupado com a sua responsabilidade cívica, né? Isso parece até meio pomposo, né, sendo dito dessa maneira. Ninguém parece preocupado, né? São pequenos cálculos e o Sérgio Moro, infelizmente, por isso, deixou de ser uma referência de homem público, né, que nós achávamos que tínhamos reencontrado e agora continuaremos procurando. Ana e Constantino pediram a palavra. Ana, primeiro você, depois eu passo para o Constantino. Só para a gente lembrar rapidamente o que aconteceu essa semana, né? Já que houve aquela
aquele grande ponto de interrogação sobre a tal reunião que aí veio a público, né, mostrando uma reunião confidencial, mostrando um presidente Jair Bolsonaro do mesmo jeito que ele é fora, né, das reuniões ali ministeriais, que era em torno da influência ou não na Polícia Federal. Só para a gente lembrar que essa semana o presidente Jair Bolsonaro disse que o ex-ministro, aí então Sérgio Moro, teria concordado com a substituição do então diretor da Polícia Federal, Maurício Valeixo, pelo diretor da ABIN, Alexandre Ramagem, desde que essa troca, né, fosse feita depois de sua indicação a uma vaga do Supremo Tribunal Federal. Então, aí fica a pergunta se, naquele contexto que o Sérgio Moro disse, eu não estou à venda, se existia pelo menos troca para uma vaga que parece que ele desejava, de acordo com o depoimento do presidente à Polícia Federal essa semana. Constantino. Não, eu queria pegar alguns pontos aqui que foram trazidos. Em primeiro lugar, que o Fiuza mencionou a questão da Rosa Weber, da decisão naquele tweet que eu pedi para colocar em tela. Eu esqueci que eu mencionei 3 coisas, pelo menos, que eu via de muito equívoco ali, né? E uma delas eu não falei, eu me dei conta depois, que é exatamente isso. Quer dizer, ele passou pano, né? Ele banalizou a judicialização da política, essa coisa que é um grande mal que nós estamos vivendo, que os partidos de esquerda e extrema esquerda toda hora vão para o tapetão, perderam nas urnas e vão para o tapetão tentar governar pelo tapetão. E são muito bem recebidos, né? Seus pedidos e suas provocações acabam sendo acatados porque encontram eco, né, e simpatia já num Supremo Tribunal Federal bastante politizado também. Crítica, aliás, que o Moro também nunca fez, né, nessa politização toda do Supremo. Outra coisa é que ele é muito próximo, e não é à toa que ele se filiou ao Podemos, né, que é a do Álvaro Dias, que é um tucano de essência e de alma. Então, de novo, aquela história, né, de que ele tinha, assim, essa proximidade já com os tucanos desde muito tempo. E, por fim, a palavra que define melhor o Moro, eu gostei muito do morno da Ana Paula, mas, para mim, a palavra que melhor define, eu não queria deixar passar em branco, é decepção. Porque meus tweets estão lá, é tudo público, eu não apago nada que eu escrevo, eu posso me arrepender, eu posso achar que eu estava errado e eu vou refazer minha opinião e deixar o passado registrado, né? Porque eu não tenho compromisso com erro. Então, para mim, a palavra que melhor define o Moro é decepção, porque a decepção é diretamente proporcional ao grau de expectativa que você coloca em alguém. E eu confesso aqui que eu coloquei bastante expectativa em Moro. Eu lembro de uma ocasião em que o Moro foi palestrar num evento liberal, né, do qual eu fazia parte, muito grande, na PUC de Porto Alegre, o Fórum da Liberdade, milhares de pessoas lá, e ele chegou, estava logo na primeira fila, e ele foi ovacionado de uma tal forma, isso era justamente a época ali do auge da Lava Jato e tudo. Ele era um herói nacional. Então, eu não tenho nenhum problema em dizer isso. Eu coloquei essa expectativa, sim, no Moro, e é por isso que hoje eu falo dessa maneira dele. Porque, para mim, é quase incompreensível. Ou a gente entende que ele nunca foi aquilo, né? E aí, claro, até mesmo a Lava Jato acende algumas luzes. Isso é um debate muito importante, porque a gente está com essa provocação muito legítima, como disse o Fiuza, quem é Moro? Mas essa pergunta, ela suscita imediatamente outra, né? O que foi a Lava Jato? Já que o Moro era o grande nome e símbolo da Lava Jato. Então, existem 2 alternativas de interpretação aqui, a gente vai debater isso melhor quando falar do Deltan também, né? Desde o começo foi algo seletivo e politizado, ou Moro e Deltan Dallagnol se viram ali obrigados a ir para a política para se proteger até, né? Porque viram que tudo foi politizado e as próprias decisões do Supremo levaram eles para o banco dos réus, né? Eles viraram os algozes, né? E a vítima passou a ser a turma corrupta, né? Que, repito, não só o principal deles, o Lula, está solto, como está elegível, dando entrevista para tudo que é lugar e posando de moderado. Né? Então, houve uma inversão muito grande, a reação do sistema foi muito poderosa. Então, eles se viram, talvez, nessa necessidade de ir para a política, para se proteger, se blindar, já estão mesmo politizados. Eu não sei. Eu sei que são respostas importantes para julgar. Agora, quando ele saiu da forma que ele saiu, eu quero lembrar aqui que ele foi lá logo dar entrevista para a Globo, que não é uma emissora qualquer, é uma arquirrival, partido de oposição mesmo do governo Bolsonaro. Todo mundo percebe isso hoje em dia,
né? Então, ele foi dar entrevista para a Globo. Ele foi ser colunista da Cruzoé, da turma dos antagonistas, né? Que desnecessário dizer, aliás, há grandes suspeitas de que ele era a grande fonte, né? Se fosse do STF, era chamado de espião, mas ele era a grande fonte, né, da turma dos antagonistas. Né? Então, ele era que vazava informação ali. O presidente Bolsonaro já insinuou isso algumas vezes, inclusive nessa resposta desse inquérito aí, que ele está sendo alvo. Cruzoé, quer dizer, e que foi alvo, né, do arbítrio Supremo e que hoje passa pano para esse arbítrio Supremo porque está perseguindo bolsonaristas. Então, tudo muito estranho. Falta princípios, falta defesa de princípios republicanos nessa história toda. E, por fim, acho que nós temos até o trecho aí, eu queria mostrar, mas o Moro gravou recentemente um comunicado de que ele vai estar no congresso do MBL. Quer dizer, se tem um grupo que se expôs e a máscara caiu de vez e não passa de um tentáculo tucano oportunista, essa garotada que não é mais tão jovem assim, a garotada do MBL, né? Um bando de oportunista. E não tem nenhum compromisso com princípios liberais, isso já está claro. E o Moro se aproxima deles. Quer dizer, o Moro está indo para o Congresso do MBL e eu quero chamar a atenção também, porque quando você entra na política tem que ter algum grau de carisma. Né? O carisma do Moro só concorre com um animador de velório. Né? Eu quero mostrar esse trecho e vocês julgam por conta própria. Divulgaram muito falando sobre uma surpresa no Congresso do MBL no dia 20 de novembro. Surpresa revelada. Vou estar lá. Vou conversar com o Danilo Gentili e entrevistá-lo sobre a candidatura presidencial dele, para saber se é verdade ou se é apenas um balão de ensaio. Cuidado, hein, Danilo? Vou chegar afiado. Sem mais comentários. Bom, a maneira como o Moro saiu do governo federal, deixou o ministério, é imperdoável, né? E é estranho ele acusar o presidente da República de querer interferir na Polícia Federal simplesmente porque queria indicar o diretor-geral da PF, se essa é uma prerrogativa constitucional do presidente da República. Né? Então, quem queria interferir na Polícia Federal? O presidente que cumpria uma prerrogativa constitucional e que lhe dava esse direito, ou o ministro da Justiça que fazia questão de indicar, ou o ministro Alexandre de Moraes do STF que impediu a indicação do presidente da República? E se o Moro realmente é tão apegado assim ao combate à corrupção, à Lava Jato, por que gosta tanto do Disney Rossetti, que enquanto foi delegado da Polícia Federal à frente das investigações, das operações da Polícia Federal em São Paulo, praticamente não fez nada, né? Olha o que foi a Lava Jato em São Paulo, ela praticamente não gerou nenhum resultado. Então há muitas dúvidas. A gente tem que ter muito cuidado. Uma das frases minhas que ficaram famosas foi: eu não compro essa menina, me referindo a Greta Thunberg. Eu vou dizer que eu não compro Sérgio Moro. Por enquanto, eu não compro Sérgio Moro. Vai ter que me convencer, porque tem errado constantemente e não compro.